Jubá, a bênção a todos, que minha mãe Oiá abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro no nosso programa Ecoa Axé, aqui pela Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Não deixa de seguir lá na página, né, www.radiotropicalwebbrasil.com.br e também pode mandar suas mensagens pelo 21 97 159 1211. É isso mesmo. Quero agradecer a todas as mensagens enviadas no programa passado e a cada um de vocês que nos acompanham com tanto carinho. Na semana passada nós recebemos a Onira, a editora, né, o diretor Lelos Oliveira, o vice-diretor, que é o Roger Lima, que nos contaram sobre a importância da escrita do povo de Axé. Gratidão à editora Onira e muito sucesso nessa caminhada de preservação e memória, tá certo? Muito obrigada. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, é o Babá Rodrigo Carneiro, sacerdote do terreiro de Obatalá, do Ilê Omiorum, isso mesmo, fundador do Instituto Terreiro Sustentável, que atua com educação ambiental popular, sustentabilidade e saúde. E o nosso tema de hoje não vai fugir muito do terreiro sustentável, né? Então eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de Deus, o princípio da vida. Eu fiz uma anotação aqui importante para não fugir da pauta. Então quero dizer a vocês que cada povo tem um nome para Deus, né? Mas no fundo todos falam da mesma energia criadora. No catolicismo chamamos de Deus, no protestantismo chamamos de Senhor, Jeová, o Eterno. No candomblé quieto dizemos Olodumare ou Olorum. No Jeje chamamos de Marulissá. E no Banto Nizambi e na Umbanda Zambi. E tem outras religiões com outros nomes, né? Os nomes mudam, mas o sentido é o mesmo. A força que criou o universo, que mantém a vida e que vive dentro de nós. Deus é o princípio que faz o sol nascer, o mar se mover, o vento soprar e o coração bater. É Ele, o sopro invisível que habita tudo. No princípio, conta a tradição iorubá que não havia nada, havia apenas o escuro, o silêncio, o útero do universo. E foi dentro desse escuro que Olodumare despertou. Ele despertou a compreensão, o entendimento, a sabedoria e o desejo de se criar, de criar tudo, né? Criou então as divindades. Do escuro nasceu a luz, porque o escuro é o ventre da criação. Dessa expansão surgem as forças, as vibrações, as divindades, que conhecemos como os Irumolés, né? Os primeiros seres espirituais. Os Irumolés são as divindades criadas para manter a ordem do nosso planeta, a ordem dos seres humanos. Eles são testemunhos do nosso destino, é o que moldou o nosso destino, o nosso ori, o nosso caráter. Eles são testemunhos do que nós escolhemos ser aqui no Aie, aqui na Terra. Então os Irumolés, eles foram criados por Deus, né, por Olodumare, e eles são responsáveis por isso. Então o Olodumare também cria os orixás, né, manifestações diretas de sua energia, como Exu, o grande guardião, o grande mensageiro, né? Quando nós ofertamos algo a Exu, Exu leva a nossa mensagem ao Olodumare, a Deus, e traz pra gente isso em Irê ou Ibi, né, o negativo ou positivo, depende do nosso merecimento. Ele criou também Ogum, que é o ferreiro, o senhor dos caminhos, criou Oxum, o rio, a fertilidade, Oiá, o vento, a transformação, Iemanjá, o mar e a maternidade, e assim foi por diante. São muitas divindades que Deus criou, né, que o Olodumare criou. Cada orixá é uma centelha viva de Deus. É por isso que dizemos que não existem deuses separados, mas um Deus manifestado com muitas formas. Então Deus está entre nós. Nós somos centelhas divinas de Olodumare, né, dessa força sagrada. E eu não poderia falar de Olodumare e não falar do cuidado que precisamos ter com o que ele criou, com a natureza, né, Pai, com os rios, com os lagos, com as matas. Então, já que eu estou falando sobre a criação e do equilíbrio da força divina, no próximo bloco nós vamos entender com o Babá Rodrigo Carneiro
como unir a fé, a sustentabilidade e a educação ambiental dentro do nosso axé. Ele vai trazer muita informação para quem não sabe como lidar com as oferendas, o que pode ser ofertado, o que não pode ser ofertado dentro da nossa natureza. Porque Deus criou isso para que nós pudéssemos cuidar, né? E não destruir. Então é importante que o povo de axé tenha essa consciência de cuidar da natureza e cuidar de tudo envolto dele, né? Eu vou seguir para o nosso intervalo, vou voltar com o Babá Rodrigo para ele falar sobre o terreiro sustentável, sobre os projetos dele, como foi criado isso tudo, porque eu sou muito fã, muito admiradora do trabalho dele. Muito obrigada, Babá. A bênção de todos, a gente vai tomar uma aguinha, a gente já retorna com essas informações para vocês, tá bom? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. É isso, gente, estamos de volta e agora eu vou iniciar aqui a nossa conversa com o Babá Rodrigo. Babá, queria que o senhor se apresentasse, a sua bênção. Muito obrigada pela sua presença, é com muita alegria que eu estou aqui diante do senhor. Sou uma admiradora grande do seu trabalho, o senhor sabe disso. E eu queria que o senhor se apresentasse um pouco e contasse para nós quem é o Babá Rodrigo, né? O que o Babá Rodrigo, dentro dessa trajetória, tem construído. O senhor pode se apresentar para a gente, Babá? Sua bênção. Xalá abençoe a bênção. Boa tarde a todos, todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui, tá, mãe? A senhora sabe todo o carinho que eu tenho pela senhora. E é muito bom a gente fortalecer os nossos, né? Aquele que acredita no nosso trabalho, aquele que está realmente ali, verdadeiro, né? Verdade. Essa admiração. Eu sou oriundo de uma família nordestina, né, que vem aqui para o Rio de Janeiro e traz para nossa família a questão da ancestralidade, né? Minha avó era umbandista a vida inteira e o meu avô paterno, né, era rezador de gado, né, lá em Pernambuco. Então minha mãe me leva para os terreiros desde 5 anos de idade, quando ela se iniciou, para o Orixá Omolu, na nação Efon, com o antigo, né, saudoso Pai Oyakendala, né? E ali começa a minha trajetória, né, que apesar de eu não ter me iniciado, Oxalá nasce na minha vida com 5 anos, né? Que lindo. Meu pai, ele não deixou, meu pai carnal não deixou me iniciar na época, mas eu bolo em casa, né? Aí a minha mãe teve que me buscar em casa para poder me levar para o terreiro e lá eu fiz o famoso borifeitura, que antigamente era muito comum, né? Há 30 anos atrás isso era muito comum se fazer borifeitura antes da pessoa se iniciar. Não teve como fugir, né, mãe? O destino da gente, né? A minha mãe segue a trajetória dela dentro das religiões de matrizes africanas e eu com 16 anos eu me inicio no candomblé,
na nação Queto, com a Yalorixá Márcia de Oxum de São Pedro da Aldeia, né? Até benção minha mãe. Axé, mãe, sua bênção. Ela, uma grande Yalorixá, né? Que traz para mim muito essa importância do meio ambiente, né? Desde quando a minha mãe se inicia, eu sempre fui o responsável de pegar folha. Que lindo. Dentro do terreiro que eu era, as crianças sempre iam para o mato junto com o Pai Ogã para poder pegar as folhas, era a gente que fazia o banho de erva, né? Sempre o caboclo chegava, né? O seu caboclo boiadeiro, né? Do Pai Rogério, ele chegava e pedia que a gente não tinha maldade, né? A gente não tinha que limpar o corpo porque criança está sempre de corpo limpo. Verdade. Então a gente sempre era o responsável de trazer, né, de fazer o banho de erva, né, de fazer esse processo. E assim foi esse processo da religião que me leva para fazer biologia depois. Que lindo, pai. Porque eu queria entender o que tinha ali que aquilo curava, né? Aquele banho de erva que a gente fazia era utilizado sempre dentro dos terreiros, né? Depois eu começo meu desenvolvimento dentro da Umbanda, minha mãe carnal ela abre uma casa de Umbanda e eu continuo sendo responsável de todo esse trabalho com as ervas, de todo esse entendimento e a responsabilidade de lidar com o vegetal, né? E transformar esse vegetal em uma medicina, né? E todo esse processo ele foi muito importante para a minha formação como pessoa. Eu não consigo entender o Rodrigo Carneiro sem incluir o babazinho, sabe? Não existe. Toda a minha formação como ser humano, né? A minha formação profissional, ela é oriunda dos conhecimentos adquiridos dentro do terreiro que a minha mãe frequentava e depois, com o tempo, o terreiro que ela abriu, que não fica muito tempo aberto, né? Ela logo depois ela toma as obrigações dela de 7 anos, ela fecha a casa dela de Umbanda, entendendo que o caminho dela deveria ser de fato o candomblé. Mas aí começa de fato o meu processo, que é quando eu me inicio, né, no candomblé para o orixá. Todo mundo acha que de fato eu sou de Axaguian, que eu que sou, mas eu fui iniciado para o Oxalufã. Ah, sim. Eu fui iniciado para o Oxalufã com o Axaguian. Que lindo, eu sabia. Eu sou de Oxalá 2 vezes. Caramba, que responsabilidade. Até o momento que o Axaguian ele toma a cabeça de vez e hoje em dia o Oxalufã só chega uma vez por ano. Quando chega, né? O papai é muito velhinho e de fato, né, começa o sacerdócio, né? Eu imagino. E como é que é conciliar o sacerdócio com o trabalho, com o terreiro sustentável, né? Como surge o terreiro sustentável através disso, pai? Mãe, foi muito difícil o processo, né? Porque primeiro foi um processo de ressignificação. Porque quando eu venho num processo de religião de matriz africana, né? Entendendo tudo isso. Aí eu entro na faculdade para fazer biologia, para estudar planta, né? Para estudar especificamente botânica. E quando eu chego na faculdade, eu descubro que, na verdade, o meu povo, aquilo que me levou para a faculdade, era na faculdade conhecido como grandes poluidores, quem destruía a natureza. E foi um processo muito, muito difícil para mim, né? Imagino. Lidar com a questão do abate, né, religioso, lidar com a questão das oferendas. A todo momento, por mais que eu falasse que não era uma prática daquela forma, a academia ela é muito preconceituosa, sabe? Ela tem um processo de tirar dos povos tradicionais o saber, né? Só o saber acadêmico que é válido e o saber tradicional ele é subalterno. E foi um processo de ressignificação a todo momento dentro da faculdade. Eu tive muita sorte também. Eu tive muita proximidade com o professor José Flávio, pessoa de Barros, né? Pai José Flávio, que foi um grande babalorixá, escreveu vários livros, como Eu Orixá, como O Banquete do Rei, né? E ele me orientou na faculdade nesse processo de como lidar
Primeiro, com um preconceito religioso, segundo, com um preconceito em relação ao saber tradicional de origem africana, depois entendendo o papel que eu teria diante desse processo, né? Essa minha virada, ela ocorre com o pai José Marlon. Ele era da Renafro, né? E ele começa a me incentivar de fato a estudar o culto religioso, porque nesse processo eu desisti de estudar as folhas e passo a estudar parasito, verme. E aí eu encontro uma espécie nova, enfim, eu me afasto totalmente da tradição, mas, né, a tradição ela sempre fala mais alto. Sim. E no meio de uma gira, uma vez, o caboclo Pena Branca, que é o meu caboclo, ele falou que eu só teria sucesso, que eu só teria reconhecimento, que eu só teria crescimento profissional no momento que eu começasse a falar daquilo que eu amava. Né? Então aí eu volto, aí eu entendi o que era, né? Eu entendi que havia um chamado aí, e o pai José Flávio, ele sempre gostou, né, da minha atuação, porque ele também era formado em biologia, depois ele partiu para o direito, né, e para a sociologia, mas ele também era biólogo, né, e ele queria que eu continuasse esse trabalho dele, né. E eu peguei isso como bandeira, né, aí eu trabalhei as plantas na graduação e no mestrado, né, eu entendendo que eu só ia ter voz na academia quando eu tivesse título. Não bastava eu já ter um terreiro, já não bastava eu ter conhecimento, eu já ser sacerdote, eu tinha que ter o título para poder ter voz na academia, né? Sim. E nesse processo eu abro o terreiro de Obatalá e Leão Miorum, nesse meio termo, né? Então eu faço a faculdade, abro meu terreiro, inicio... Quanta responsabilidade. Eu tinha 22 anos. Nossa, e como é que foi, assim, na Foi essa responsabilidade toda, esse conhecimento? Oxalá resolveu não esperar muito tempo, né? Papai é velhinho, mas ele resolveu antecipar esse processo. Tinha minha rombona, Gabriela, e outros para poder iniciar. Eu começo ali meu processo, inicio a minha primeira rombona no dia 19 de dezembro de 2010. Eu abro a minha casa, abro o terreiro de Obatalá, entendendo que era a minha missão, era a missão da minha família. Minha avó tinha que ter aberto o terreiro, ela não abriu, a minha mãe abriu e fechou. Uhum. Isso aí sobrou pra mim, né? Então o orixá motivou o senhor, né? Por livre e espontânea pressão, né? Do candomblé com a educação do meio ambiente. Sim, exatamente. Seu Pena Branca foi o grande impulsor, né? Que encaminhou o senhor. Seu Pena Branca que manda que eu faça isso, porque eu não ia conseguir conciliar tudo, né? Estudar parasito, mais os conhecimentos do terreiro, que eu estava ali latente dentro de mim, mais o terreiro, mais a faculdade, mais o trabalho, não dava. Então a gente uniu tudo numa coisa só, entendendo que tudo na verdade é uma coisa só, e que o terreiro ele é um grande laboratório, que o terreiro ele é um grande polo de saberes, né? E eu entendo isso a partir do presente de Iemanjá. Né? Quando eu abro meu terreiro lá em Sepetiba, a primeira festa que eu vou, né, lá em Sepetiba foi o presente de Iemanjá, conhecendo ali a praia. E eu, sem querer, chego no presente de Iemanjá e olhei aquilo ali e falei, meu Deus, isso aqui é isso, né? É isso que a gente pode, a partir do presente de Iemanjá, a gente pode ressignificar como a academia nos olha, e que tudo aquilo que eu aprendi na academia, o terreiro já tinha me ensinado, né? Eu sempre costumo dizer que o meu diploma quem deu foi a ancestralidade e não a universidade, né? A universidade ela só embranqueceu, né, esse conhecimento que eu tinha adquirido dentro do terreiro. Então foi a partir daí que a ciência e a espiritualidade se encontraram no seu trabalho. Sim. Na verdade não se encontraram. Eu descobri que tudo aquilo que eu vivia dentro do terreiro era ciência. Eu descobri que Oiá era o vento, Oiá era o ar, né? Eu descobri que Oxalá
né? Era a água, era o ar, era a atmosfera, e cada orixá ele era algum elemento da natureza e que a gente tinha uma forma própria de lidar com aquilo dali. E a gente poderia servir de exemplo para a sociedade de como lidar, né, com essa natureza que está sendo destruída a todo momento, que está sendo prejudicada pelo mau uso, né? Infelizmente, hoje a sociedade trata a nossa natureza, o nosso meio ambiente como recurso, como um bem que pode ser gasto e como se ele fosse infinito, e não é. Não é. Então, e os nossos ancestrais, ele tem toda uma forma de lidar a partir do respeito, né? A partir tudo aquilo que tem na natureza é sagrado e a gente não destrói o que é sagrado. É verdade. Então foi a partir dessa perspectiva que eu comecei a ressignificar o conhecimento acadêmico para o terreiro e traduzir o conhecimento do terreiro para a academia, fazer essa interseção. Entendi. E é um processo bem difícil. Eu imagino. E qual foram os maiores desafios para transformar o terreiro em um espaço sustentável? Trazer essa consciência, né, para todos nós, de não ofertar um material de plástico. Como é que foi, Babá, esses desafios? Mãe, é um processo diário isso, né? Que ele ainda está acontecendo, né? A tradição, ela é feita a partir de dogmas, né? De práticas milenares que foram ressignificadas com a branquitude, né? Mas é difícil você chegar e falar, olha, irmão, não faz dessa forma, assim, é muito difícil, é um processo muito difícil que as pessoas olham para ele, lá vem o chato do babazinho, né? Não, pai, a gente tem que seguir o senhor, eu acompanho tudo que o senhor faz lá. Eu vou, pai, chamar um intervalo pra gente, beleza. E aí a gente volta falando com o senhor mais sobre isso, tá bom? Tá bom. Obrigada. O Babá Rodrigo Carneiro. O nosso tema de hoje é sustentabilidade e educação ambiental popular de terreiro. O que é, Babá, a educação ambiental popular de terreiro? Então, mãe, essa educação foi um termo, né? Foi um termo que eu criei para poder trazer para a academia aquilo que nós fazemos. Para a gente, na verdade, é o nosso dia a dia. Né? Para quem está dentro do terreiro, para quem está dentro do terreiro, tudo que nós fazemos no terreiro é um processo educativo de respeito e cuidado da natureza. Então eu crio esse termo, educação ambiental popular de terreiro, para que as pessoas que não são de terreiro entendam que tudo que nós fazemos, todos os nossos processos, né, tradicionais, todas as nossas devoções, elas nada mais que são processos de valorização e respeito à natureza. Então, a educação ambiental popular de terreiro é um modo que o terreiro ele enxerga e cuida da natureza, dos ambientes, dos espaços naturais sagrados. Axé. Babá, que práticas sustentáveis você aplica no Ilê Omiorum e no Instituto do Terreiro Sustentável? O Instituto do Terreiro Sustentável e o Omiorum é a mesma coisa. Um nasce do outro, né? O terreiro começa quando eu estou fazendo biologia, aí depois o terreiro sustentável ele é uma ampliação, né, do terreiro de Obatalá e Omiorum. Lá em casa a gente tem várias práticas sustentáveis. Por exemplo, e são coisas mínimas que a gente pode fazer que as pessoas às vezes não reconhecem. Lá em casa a gente não usa vela em ebó, não usa, né? A gente usa a vela somente em processos que são imprescindíveis ter vela, né? Fora isso foi abolido. Lá em casa a gente não utiliza nenhum tipo, as moedas, geralmente que alguns colocam em oferendas, a gente também não coloca em oferenda moeda. A gente entende que o dinheiro tem que ficar na casa. Por mais que o dinheiro ele vá, tenha a sua importância, a gente entende que existem outros elementos que podem substituir. Sim. Dentro da própria liturgia, a gente tem formas de substituir aquilo que a branquitude ela colocou dentro da tradição. Eu não consigo imaginar, por exemplo, que os nossos ancestrais despachavam moeda.
Dinheiro, eu não consigo imaginar. Também não consigo. Se aquilo, gente, assim, se era o processo, todo o dinheiro que era ganho era para compra da sua liberdade, como é que eu vou despachar isso? Então, a gente tem que pensar, eu sempre falo isso na minha casa com meus filhos, vamos pensar como os nossos ancestrais faziam. Como que lá dentro dos quilombos, dentro das senzalas, como é que seria feita essa ritualística? Será que iria utilizar esses mesmos elementos? Será que seria utilizado em uma quantidade absurda que, por exemplo, eu vejo nos balaios gigantes sendo ofertados? Será que uma senzala iria desperdiçar aquilo tudo de comida? É verdade. Então, assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, mãe, a gente pensa para além dos objetos, a gente pensa na forma de consumo. Vou dar um exemplo concreto, né? Lá em casa, a gente não fica trocando de roupa, né? Assim, a todo ano tem uma roupa nova para o orixá. Uhum. Não, a gente não entende dessa forma. Porque a gente pensa o seguinte: por que eu estou trocando de roupa se a roupa ela é carregada de axé? Sim. Então, não faz sentido, por exemplo, essa prática que eu vejo as pessoas fazendo de todo ano ter uma roupa nova para aquela divindade, sabe? Isso é sustentabilidade, porque aí eu tô trabalhando a relação de consumo. E quando isso acontece, por exemplo, eu quero fazer uma roupa nova para a minha divindade, seja ela qual for. Aquela roupa antiga, ela vai ser doada. Olha que legal. Então a gente tem o costume de, por exemplo, se entrar um Oxalá novo na casa, a roupa que esse Oxalá vai usar vai ser a roupa do Oxalá mais velho. Olha que entendeu? Exatamente, porque a gente entende que o axé ele também é passado. Sim. E isso a gente reconfigura todas as práticas da casa. Então, ou por exemplo, aquela roupa fica para casa para empréstimo, né? Então aí a gente tem, mas rasgou, a gente vai ressignificar aquela roupa, a gente vai transformar aquela roupa para as crianças, por exemplo. Então, tudo lá em casa ele é feito e pensado para a sustentabilidade. Se não é sustentável, a gente não faz. Entendi. O senhor tem alguma cartilha, pai, que o senhor possa disponibilizar para o povo de axé, como cuidar, no caso da vela, era uma coisa que eu não sabia. Porque a vela é derivada do petróleo, né? Pois é. Então ela é feita de parafina, a parafina é um derivado de petróleo. Aí eu pergunto para a senhora, como é que os nossos ancestrais faziam? Eles faziam a lamparina, né? Isso. A lamparina, que era feita com pavio de algodão, que é natural, e é feito com dendê, ou feito com azeite, ou banho de ori, enfim. Por que não fazer dessa forma, já que você tem que fazer? O agerê, a função dele é essa. É verdade. Entendeu? Por que não? Por que a gente tem que utilizar nos nossos rituais algo que vai poluir e que demora muitos anos para ser formado, que é o petróleo? E as pessoas ignoram esse fato, porque como isso é muito distante da gente, esse processo, muito babado. O processo de fabricação dos produtos, ele não é mais feito no terreiro. O terreiro não faz mais a roupa, o terreiro não faz mais a paramenta, o terreiro não faz mais os fios de conta. Hoje você vai no Mercadão e compra tudo. Nem pegar, por exemplo, as ervas, a maioria não pega. Então você não sabe o trabalho e você não dá o devido valor que as coisas têm, porque você está muito distante do processo de produção. No entanto, assim a gente repensar esse processo, a gente pode, por exemplo, fazer vela a partir do óleo que foi usado. Sim. Então, faz sabonete também. Faz sabonete, faz vela. Então tem vários produtos que você pode fazer do próprio dendê que você que fritou a acarajé, que você fez esse processo, você faz o sabão que era os primórdios do sabão da Costa, que hoje não é mais sabão da Costa. O sabão da Costa hoje que é comprado, a maioria deles é feito com glicerina. Mesmo o Océ Dudu, né, que o pessoal compra, a maioria deles não é mais feito da forma tradicional. Hoje, por exemplo, você não encontra quem ensine, quem faça o Océ Dudu de verdade, né, o sabão da Costa de verdade, a partir do processo artesanal. E isso, quem perde somos nós, porque acaba que todos os produtos, né, os resíduos que antes ficavam dentro do terreiro,
para alguma ritualística, né? Não vai mais, não é mais utilizado no terreiro. Hoje ele passa, infelizmente, e ele vai ser descartado no lixo, ou vai para o esgoto, né? 1 litro de óleo, ele contamina mais de 250 mil litros de água. Olha, e o senhor dá esse ensinamento, dá essas aulas de como transformar isso em vela, como transformar em sabonete? Sim, o terreiro sustentável ele surge exatamente para isso. Porque a gente começa fazendo isso no Experiência de Iemanjá, aí eu percebi que as pessoas queriam aprender, né? A ideia era essa, né? Que as pessoas aprendessem de fato, né? A gente faz as oficinas. Então o terreiro sustentável ele surge para fomentar, para que eu consiga fazer isso, né? Então hoje a gente tem são mais de 17 projetos que a gente faz e desde ensinando a reaproveitar integralmente o alimento, né? Que muitas das nossas ervas, por exemplo, são punks, que são plantas alimentícias não convencionais, ou seja, são plantas que nós podemos comer e as pessoas não sabem disso. Até, por exemplo, o reaproveitamento de casco de vidro que a gente faz o nosso quintal produtivo. Legal. Então, e a gente faz isso online, a gente tem cartilha, é tudo 0800. Todas as cartilhas estão no nosso site, né? Que é o www.terreirosustentável.com. E nas nossas redes sociais também estão lá, está no TikTok, está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram. Então, pessoal, vai lá, dá uma olhada lá no Terreiro Sustentável para vocês aprenderem a fazer isso tudo. Exatamente. Segue a gente, né? Isso aí, segue lá o Terreiro Sustentável. Pai, existem parcerias com escolas, universidades ou órgãos públicos? Então, mãe, eu vou ser bem sincera para a senhora. É muito difícil. Nós temos algumas escolas, né, que a gente consegue atuar, mas é muito difícil. Vou dar um exemplo para a senhora. A gente teve que mudar, no nosso CNPJ, a gente teve que mudar o nome. A gente passou a usar ITS por causa disso. Porque o nome terreiro, a gente não conseguiu algumas parcerias por causa do nome terreiro, porque algumas empresas entendem que nós somos uma religião e não uma ONG ambiental. Então agora a gente chama Instituto Terra Sustentável e o nome fantasia é Terreiro Sustentável. Quando é interessante pra gente, a gente usa Terra Sustentável, e quando é interessante nós utilizamos Terreiro Sustentável. Mas isso foi um processo de racismo estrutural, de racismo religioso que nós passamos, e nós perdemos uma grande parceria, e o patrocinador falou na minha cara que na verdade o problema era o nome, né, que os clientes não iriam gostar do nome terreiro associado à marca. Muito triste, né, Babá? Isso. Muito triste. Babá, gratidão. A gente vai seguir aqui para o intervalo rapidinho. Já já nós voltamos com mais informações. Muito obrigada, viu? Obrigado, mãe. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então, sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Povo de Axé. Eu estou de volta aqui com o Babá Rodrigo Carneiro. É muito assunto, é muita informação, é muito conhecimento que ele tem para nos passar, mas o nosso tempo, infelizmente, não é grande o suficiente para que eu consiga extrair dele tudo que a gente precisa. Mas, Babá, antes de encerrar, eu quero muito perguntar ao senhor o que o senhor tem a nos dizer. é, Qual é a mensagem que o senhor quer deixar para os nossos ouvintes do Eco Axé, unindo fé, sustentabilidade e ancestralidade? Mãe, eu queria deixar a mensagem o seguinte. Nós ganhamos agora, né? Tem uma semana que nós ganhamos o prêmio do Pacto contra a Fome, né? E foi muito importante para mim, pessoalmente, ganhar esse prêmio, porque foram mais de 2.000 inscrições escritas e um terreiro ganhar um prêmio de combate à fome, muito simbólico, sabe? Nossa, pai, parabéns, parabéns por esse grande Nós prêmio. ganhamos agora e foi extremamente importante esse processo. E nesse dia da premiação, tinha uma irmã lá com uma camisa escrito Acredite no seu axé. Sabe quando aquilo ali é o que você precisava ler? Então, eu acredito que a grande mensagem, né, que eu quero deixar hoje para todos os ouvintes, né, é acredite no seu axé, né, entendendo o axé como a sua força, como a sua casa, como a sua cabeça, como o seu orixá, como sua pombagira, como o seu caboclo, seu preto velho, como a sua divindade, como o seu eu mais puro. Acredite no seu axé como a grande natureza que vive dentro de nós e fora, né, também. Então, acho que a grande mensagem que eu tenho pessoalmente, que agora levo comigo e eu vou levar para onde eu estiver, e acredito que se nós acreditarmos no nosso axé, se a senhora acreditar que a senhora é uma mulher de Oiá, que a senhora é fogo, que a senhora é vento, que a senhora é ar, que a senhora é água, que a senhora é terra, a senhora vai olhar para a natureza de um outro jeito, né? Com certeza. E tudo aquilo que a senhora fizer vai ser uma extensão da natureza, porque nós somos seres naturais. Axé, Babá, muito obrigada. Eu sou muito admiradora do seu trabalho. Quero agradecer a sua presença aqui. Tem que voltar mais vezes. Só chamar que a gente volta, mãe. Tem que voltar porque tem muito assunto pra gente conversar ainda. Foi muito gratificante. O senhor passou muito conhecimento, muita sabedoria. É gratificante escutar tudo que o senhor transmitiu hoje. Com certeza a sabedoria de Deus, né, de Olodumare, de Babá Jalê, de Babá Oxuguian, de Obatalá, tá no axé do senhor, aí tá nas suas palavras, no seu ofó, na sua magia. E eu desejo sucesso pro Terreiro Sustentável, sucesso pro senhor, que Mãe Oiá, Obatalá, possa ecoar a sua voz, né, o seu trabalho para todos nós do povo de axé, porque nós precisamos desse conhecimento que o senhor traz. O senhor é o nosso grande professor, eu vejo assim. A sua bênção, eu tenho uma admiração muito grande pelo Terreiro Sustentável e pelo senhor, tá bom, pai? Muito obrigado, mãe. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero agradecer imensamente a todos os ouvintes. Eu quero agradecer pela audiência e lembrá-los que no dia 30/11, às 14 horas, vai acontecer. Quero convidar o senhor também e todos os seus filhos, a Luciana, né? Para estar conosco no dia 30/11, às 2 horas, que vai acontecer no Aerotal, na Barra da Tijuca, o show do Eco Axé, com Enzo Belmonte, com vários artistas convidados. Teremos feiras de empreendedores de axé, comida, bebida e muita música boa. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla e também, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo telefone 21 97251 7565 e também siga a nossa página lá do Eco Axé Oficial. Pai, deixa seu contato, por favor. Para quem quiser, né, pode achar a gente nas redes sociais, né, que é ITS, né, Terreiro Sustentável, em todas as redes, ou pode chamar a gente no WhatsApp também, né, que é 21 98 507 5088. E ali a gente esclarece, ajuda, né? Se tiver alguma dúvida de oferta, se pode, se não pode. A gente sempre recebe, né, as pessoas com dúvida. E também participar das nossas agendas, né? A gente faz diversos cursos de formação. A gente está começando agora mais um.
voltado para o Natal Solidário, então a gente vai ensinar diversas técnicas, né, de reaproveitamento de alimento, de reciclagem, né, entendendo que vai ser uma grande campanha, mãe, incentivando que as casas de axé, elas façam Natal solidário, né, entendendo que todas as casas, elas trabalham a solidariedade, a gente tentar fazer uma campanha conjunta, né? Isso, a união, né, exatamente. Pai? O Lodumare ensinou isso, né, nessa palavra que a gente trouxe hoje, ensinou que a gente ninguém caminha sozinho, exatamente. Né? Ele precisou dos orixás para poder construir tudo e nós precisamos uns dos outros, e eu conto com o Senhor como o Senhor conta comigo, com a minha casa, eu conto com a casa do Senhor, e a gente vai se unir sim nesse propósito. Então a ideia é agora, né, agora em novembro a gente fazer essas oficinas, e quem quiser é só se inscrever, é gratuito, elas são híbridas, né, então a gente ensina pela internet, presencialmente também, lá na nossa sede do Terreiro Sustentável, que agora não é mais do terreiro, a gente conseguiu comprar a nossa sede. Parabéns. Que fica na Rua Elisa, 48, em Sepetiba, Praia do Cardo. Axé, salve Terreiro Sustentável, salve Babazinho. E eu quero aproveitar parabenizar que dia 15 agora de novembro é o Dia Nacional da Umbanda, 117 anos da Umbanda, então parabéns a todos os umbandistas que também lutam com muita resistência, né, Pai, que estão aí com seus terreiros, né, sábado vai ter muitos terreiros festejando esses 117 anos, amanhã vai acontecer um evento, uma solenidade na Câmara Municipal, em homenagem à Umbanda, dos 117 anos da Umbanda, pelo vereador Átila Nunes. Então não percam, amanhã às 18 horas lá na Câmara Municipal, tá certo? E Saravá Umbanda, salve todo o nosso povo da Umbanda, muita sorte, muito caminho de axé para vocês, e vamos comemorar aí o dia 15. E eu quero concluir aqui o programa, né, falando a minha despedida final. Estamos chegando ao final e eu quero deixar para vocês que enquanto os cristãos oram a Deus, quando os umbandistas saúdam a Zambi, quando o povo de Santo louva o Lodumário, todos falam da mesma força criadora. Né? O nome muda, mas a energia é uma só. Ela está no ar, na terra, na água, no fogo, em cada ser que respira, em cada folha que cai. Então o Lodumare, ele é o princípio e o fim, a escuridão que gera luz, o silêncio que dá origem ao som. E que esse entendimento nos faça respeitar todas as formas de fé, porque no fundo, gente, tudo é o mesmo axé. Acredite no seu axé, acredite na sua força interior, que a força do Lodumare nos abençoe e que o vento de Oiá nos mova e que a sabedoria dos ancestrais nos guie. Mojubá a todos, a bênção. Não deixe de nos acompanhar aqui na Rádio Tropical Web Brasil todas as quinta-feiras, das 14 às 15 horas, tá? Axé, meu povo. Até o próximo programa Ecoa Axé, as vozes ancestrais que ecoam no ar. Gratidão a todos os ouvintes. Deixem suas mensagens, que na próxima programação eu vou responder todas elas. A benção, Babazinho. Benção. Abençoe, a benção a todos os ouvintes. Gratidão pelo dia de hoje, que o Lodumare, que o nosso Ori nos permita chegar além, né, e trazer grandes mensagens para vocês. Tá certo? Rádio Tropical Web Brasil, ele conecta você ao mundo e o mundo ligado em você. Axé.